José e seus irmãos. E deu-lhe o pacto da circuncisão, e assim gerou a Isaque, e o circuncidou ao 8º dia, e Isaque a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam a José para o Egito, mas Deus era com ele. E livrou de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria ante o faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã fome e grande tribulação, e nossos pais não achavam alimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais a primeira vez. E na segunda vez foi José conhecido por seus irmãos, e a sua linhagem foi manifesta a Faraó. E José mandou chamar a seu pai Jacó e a toda a sua parentela, que era de 75 almas. E Jacó desceu ao Egito e morreu, ele e nossos pais. Atos 7, versos 8 a 15. Chegamos aqui a uma nova sessão deste grande discurso, ou declaração, ou sermão pregado por Estevão, o primeiro mártir cristão, ao Sinédrio, aquele grande tribunal de Jerusalém. Estivemos estudando a parte inicial deste discurso e procurei mostrar a vocês que o propósito de Estevão, ao tratar da história de Abraão, foi deixar claro para os líderes judaicos que Abraão cria no evangelho que ele, Estevão, estava pregando, o evangelho que eles estavam sendo incapazes de seguir e que eles estavam rejeitando. Vimos, noutras palavras, este sumário que Estevão fez da história de Abraão, que temos uma perfeita sinopse da mensagem central do evangelho cristão. Mas agora estamos passando a uma segunda divisão importante do sermão de Estevão, divisão que consiste na história de José. Notem que primeiro Estevão utilizou um elo de ligação. Abraão gerou a Isaque e o circuncidou ao 8º dia, e Isaque a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. Jacó teve 12 filhos, e um destes, como nos lembra o relato que temos em Gênesis, capítulo 37, era José. Então, por que Estevão se ocupa da história de José? Essa é a questão que nos deve interessar. Eis aí um homem que estava sob um julgamento que poderia custar-lhe a vida, um homem que, portanto, seria cauteloso quanto ao que diria, e ele estava formulando uma grande argumentação histórica. Pois bem, tenho tanto interesse pelo que Estevão deixou fora como pelo que incluiu. Ele dispunha desta grande história que está registrada no Velho Testamento. Ele a conhecia bem e sabia que os membros do Sinédrio também a conheciam igualmente bem. Todavia, ele ignorou deliberadamente algumas coisas. Ele não entrou nos detalhes da vida de Isaque, nem da de Jacó, exceto no que esta se vinculava à história de José, que ele selecionou. Por que será então que Estevão escolheu José? Qual foi o seu objetivo? Não é difícil encontrar resposta. Estevão, neste longo discurso aqui registrado, tinha em vista apenas um ponto: a rejeição do Senhor Jesus Cristo pelo Sinédrio. Isso era tudo no que ele estava interessado. Seus membros tinham rejeitado Cristo. Eles eram as autoridades que tinham persuadido o povo a gritar: fora com ele, crucifica-o. E agora estavam punindo os seus seguidores e pregadores. E Estevão estava ansioso para demonstrar e estabelecer que o que os membros do Sinédrio tinham feito ao Senhor Jesus Cristo era o que eles, como nação, tinham feito com relação a Deus e a sua obra entre eles no transcurso dos séculos. Estevão estava simplesmente provando aos membros do Sinédrio que eles estavam sendo filhos dos seus pais, pode-se dizer. Ele lhes estava mostrando clara e francamente que, através de toda a sua longa história, eles sempre tinham entendido mal o propósito de Deus, sempre tinham visto os eventos de maneira humana, terrena, carnal, omitindo a realidade espiritual.
Ao narrar-lhes os principais elementos da sua longa e diversificada história, Estevão estava mostrando que a causa de toda a dificuldade e miséria da sua nação sempre fora a sua rejeição do que Deus lhes oferecia e fazia entre eles. Dessa maneira, ele pronunciou claramente a sua acusação contra os membros do Sinédrio. Eles estavam simplesmente fazendo em seu tempo a geração o que os seus pais tinham feito. Contudo, eles eram os mais culpados de todos, porque estavam de fato rejeitando o próprio Filho de Deus. Foi por isso que Estevão salienta agora o caso de José e lhe dá tanta importância. Bem, alguém poderá dizer-me, tudo isso é muito interessante? Se as pessoas não têm nada melhor para fazer do que examinar uma história antiga como esta, tudo bem, porém, eu vim a este culto esta noite porque estou em dificuldade. Acho muito difícil o mundo e a vida muito aflitiva e vim aqui na esperança de poder ouvir uma palavra que me dê algum conforto, algum auxílio e luz e instrução sobre como viver a vida e desfrutá-la. Mas realmente, se vou só ouvir uma velha história sobre um homem que viveu há tantos séculos, parece-me que estou perdendo tempo. Ah, meu amigo, espere um minuto. Posso mostrar-lhe muito facilmente a relevância disso tudo para você, para mim, para o mundo todo, como ele se encontra agora. Vou fazer exatamente o que Estevão fez diante dos membros do Sinédrio. Os princípios que governam a vida nunca mudam. O cenário muda, mas os princípios são idênticos. Os homens e as mulheres continuam sendo o que sempre foram, e eu quero mostrar-lhes que os fatores que levaram os irmãos de José a tratá-lo como o trataram são exatamente os mesmos que os que hoje levam as pessoas e levaram o Sinédrio de antânio a rejeitar o Filho de Deus e sua maravilhosa oferta de salvação. É um fato que, atualmente, a maioria das pessoas rejeita o Senhor Jesus Cristo. As estatísticas nos dizem que só 10% das pessoas deste país se dizem cristãs. 90% não estão nem um pouco interessadas e consideram Cristo como uma completa irrelevância. Por que será? Por que será que o período do Advento, que leva ao dia do Natal, ou não significa nada para a imensa maioria, ou significa algo que não passa de uma perversão de tudo o que deu origem à ideia geral do Natal? Por que é rejeitada esta mensagem admirável que tanto nos oferece? Um dos nossos autores de hinos escreveu: ó amor de Deus, escudo nosso e esteio, través todos os riscos da vereda. Amor eterno, em ti nós descansamos, seguros para sempre e abençoados. Horatius Bornár. É isso que é oferecido ao mundo, a nós, por esta mensagem cristã. Estar sempre seguros, para sempre abençoados, tomados da nossa miséria e desgraça e recebendo uma vida digna deste nome. Por que o mundo a rejeita? E a resposta final é que isso é devido ao estado em que, por natureza, os homens e as mulheres se encontram. Mas que estado é esse? Bem, a resposta nos é dada nesta história narrada por Estevão ao Sinédrio, a história dos irmãos de José e do modo como eles o trataram. Ele foi rejeitado por eles e, contudo, veio a ser aquele que os salvou da fome e da morte. José é, pois, sem dúvida, um tipo, uma figura de Cristo. E o modo como seus irmãos o trataram quero mostrar a vocês, uma perfeita descrição do modo como o mundo se portou para com Cristo, o Filho de Deus, e como ainda hoje se porta para com ele. O texto do Novo Testamento, que nos diz como o mundo tratou o nosso Senhor e que descreve perfeitamente o que os irmãos de José fizeram com ele, é o seguinte: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. João 1, verso 11. E eu desejo expor este texto a vocês em termos da antiga história de José e seus irmãos. Isso é essencial. Não entenderemos por que Cristo veio ao mundo enquanto não soubermos a verdade sobre nós. E não entenderemos por que os homens e as mulheres rejeitam Cristo, enquanto não soubermos a verdade sobre eles. Noutras palavras, para dizer isto um pouco mais teologicamente, vocês devem pregar primeiro a lei, antes de pregar o Evangelho.
Vocês precisam conhecer a mensagem do Velho Testamento antes de apreciarem a mensagem do Novo. Porque os homens e as mulheres não estão cientes do seu estado e das suas condições, é que não têm consciência da sua necessidade. Só os que se sentem em desespero é que vêm a Cristo. Pode ser que muitos venham a Ele em busca de ajuda psicológica, mas não é disso que eu estou falando. Não estou interessado nisso. Tais pessoas irão em busca de qualquer pessoa ou de qualquer seita por essa razão. Vão, por exemplo, à ciência cristã. No entanto, ninguém virá realmente a Cristo como Salvador enquanto não vir a desesperada necessidade que dele tem e enquanto não vir a verdade sobre si próprio. Não existe coisa alguma que mostre tanto a humanidade, a sua natureza má, como a sua rejeição do Senhor Jesus Cristo. Por que o mundo é infeliz? Por que o fracasso, a vergonha, a degradação? Por quê? Há somente uma resposta. Os homens e as mulheres rejeitam Deus. Essa foi a causa original do problema deles. Esse foi o pecado original. Sua rejeição da lei de Deus, do plano de Deus, da santa maneira de viver segundo Deus. Mas se vocês querem realmente ver a verdadeira condição dos homens e das mulheres em pecado, vê-la-ão em sua rejeição do amor de Deus. Ele rejeita o seu maior ato de amor, de misericórdia e de compaixão. Ele rejeita o próprio Filho de Deus, que é a suprema e eterna dádiva que ele faz, a dádiva de si mesmo em amor. Até isso eles rejeitam. Temos que ver isso, e Estevão nos ajuda a vê-lo neste quadro antigo de José e seus irmãos. Ora, como assinalei quando falei sobre Abraão, há uma grande vantagem em ter estas ilustrações. Somos muito contraditórios nesta geração, não somos? Em geral, as pessoas perguntam, mas por que você quer essas velhas histórias? Por que não nos dá a verdade direta? Isso é dito numa era que vive de figuras históricas e ilustrações, uma era que diz que não pode aguentar um sermão de mais de 10 minutos, pressão muito forte sobre a mente. Tudo bem, estou admitindo o que vocês dizem uns aos outros, e por isso estou colocando o assunto em forma de figuras para vocês, em termos de uma antiga história. Há muita verdade no que vocês dizem, as figuras e as ilustrações nos ajudam muito, e Estevão sabia disso. Por isso ele falou dessa maneira. Em vez de fazer um ataque de flanco aberto, ele disse, espere um minuto, permitam-me recordar a sua história para vocês. E os membros do Sinédrio que dispuseram a ouvir mostraram interesse. Entretanto, assim como Estevão demonstrou a culpa dos irmãos de José, assim também demonstrou a culpa dos membros do conselho. Foi sua maneira de mostrar-lhes claramente a verdade. E eu estou imitando o seu esplêndido exemplo. Portanto, em primeiro lugar, examinemos os fundamentos sobre os quais os irmãos de José o rejeitaram e o trataram como fizeram. Que foi que os levou a fazerem isso? Não seria clara a história? Foi por causa das pretensões dele. José era o penúltimo filho de Jacó, mas desde o princípio havia algo excepcional concernente a ele. Todos eles eram homens extraordinários, porém havia algo especial com relação a José. A narrativa nos diz que ele era um dos favoritos de Jacó, porque era um dos mais jovens, mas havia mais alguma coisa. Havia algo essencialmente diferente quanto a ele. Mas a causa real do problema foram os sonhos que José teve. Primeiro sonhou com molhos de cereal. Ele tinha os seus irmãos tinham cada um o seu molho. Porém, o de José ficava em pé, e os de todos os outros se inclinavam em torno dele. Ele contou seu sonho aos irmãos, e esses viram a sua implicação. Depois ele sonhou com o sol e a lua e as estrelas se inclinando diante dele, e eles viram a implicação disso também. José estava fazendo uma reivindicação de superioridade. Ele estava lhes dizendo que todos eles iam sujeitar-se a ele. Gênesis 37, versos 1 a 11. Foi isso que levou seus irmãos a rejeitá-lo. Quem era ele para dizer isso? Ele era tão somente um dos filhos de Jacó como eles, e era apenas barro simples e comum como eles. Quem era ele para impor-se como alguém único?
Seria preciso dizer mais alguma coisa para demonstrar que José é um tipo do Senhor Jesus Cristo? Qual seria a principal objeção ao nosso Senhor? Há somente uma resposta. Ele é posto de lado por causa das suas pretensões. Ele é posto de lado por causa do que ele diz a respeito de si mesmo. Se Jesus de Nazaré é pregado apenas como um grande homem, ninguém faz objeção. Ninguém o rejeitaria sobre essas bases. Quando ele é pregado como o maior mestre religioso de todos os tempos, ninguém se aborrece, ninguém se dá ao trabalho de rejeitá-lo. Quando ele é pregado como político, não há objeção. Há, de fato, grande louvor. Um grande pensador? As pessoas não se importavam com isso. Mas o nosso Senhor disse: vós sois de baixo, eu sou de cima, João 8:23, e ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu, João 3, verso 13. Disse ele: eu e o Pai somos um, João 10, verso 30. Quem me vê a mim, vê o Pai, João 14, verso 9. Eu sou a luz do mundo, João 8:12. Eu sou a porta, João 10, verso 7. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, João 14, verso 6. E o mundo diz: quem é você? Você é um homem entre os homens. É Jesus de Nazaré, um carpinteiro. O que é que você está dizendo? Aí está a causa do problema. Se vocês lerem pessoalmente os evangelhos, verão que, quando nosso Senhor deu início ao seu ministério público, teve um grande séquito. Os fariseus e outros foram após ele. O povo gostava dele, de fato. Ele era um fenômeno. Mas, quanto mais os líderes religiosos o ouviam, mais aversão tinham por ele. Ele começou a dizer outras coisas. Ouviste que foi dito aos antigos: eu, porém, vos digo. Mateus 5, 27 e 28. Os líderes dos judeus diziam que o nosso Senhor estava se posicionando contra a lei e se arrogando autoridade única. Eles diziam: ele diz ao povo, ouçam-me. Na verdade, o nosso Senhor olhava para as pessoas e dizia: sigam-me. E esperava que elas se levantassem, abandonassem tudo e o seguissem. Foi isso que enfureceu os escribas e fariseus. Quem é este, dizia eles, que se declara o Filho de Deus? Quem é este que alega ser um mestre revestido de autoridade? Quem é este que exige submissão e inteira obediência? Quem é este? E foi isso que finalmente levou os líderes religiosos não somente a rejeitá-lo, mas até a crucificá-lo. As bases da sua rejeição eram as reivindicações pessoais que ele fazia, especialmente a de que ele não era somente homem, mas também Deus. E hoje em dia as pessoas rejeitam nosso Senhor por causa das reivindicações que nós fazemos por ele. Se eu começar a dizer a vocês que ele nasceu de uma virgem, que ele não teve pai humano, que o seu nascimento foi um milagre, vocês farão objeção. Todavia, a nossa reivindicação é que vocês conheçam que estão lidando aqui com uma pessoa única, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, diferente de todos os demais seres humanos que já existiram neste mundo. Reivindicamos que o conheçam como o Salvador do mundo, que ele veio ao mundo para salvá-lo, que ele disse: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, Lucas 19, verso 10, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos, Marcos 10, verso 45. E conforme leiam a narrativa do julgamento do nosso Senhor, vocês verão que as acusações movidas contra ele eram estas reivindicações que ele fez a seu próprio respeito. Assim é que o princípio que levou os irmãos de José a rejeitarem José é precisamente o mesmo princípio que leva os homens e as mulheres a rejeitar o Filho de Deus. José e o nosso Senhor foram rejeitados por causa das reivindicações pessoais que eles fizeram. Mas há uma coisa muito mais grave. Afinal de contas, o que importa é a causa da rejeição nas suas bases, e sim sua causa. E quando voltamos a dar atenção a José, vemos que aqui a causa é expressa com uma frase: e os patriarcas, quer dizer, os outros filhos de Jacó, movidos de inveja, venderam a José para o Egito. Isso sobressai claramente no relato de Gênesis capítulo 37.
Ali estava a causa real do problema. Por que os escribas e fariseus rejeitaram o nosso Senhor? Permito que primeiro eu responda em termos negativos. A razão não foi intelectual, não foi matéria de conhecimento ou de cultura. Pois bem, este é um ponto da maior importância e que ainda se aplica ao que sucede hoje. A rejeição por parte dos homens e das mulheres da maravilhosa oferta de salvação no Senhor Jesus Cristo não é questão de intelecto. Claro está que o mundo diz que é. Esse é o argumento que se ouve sistematicamente na televisão, no rádio e em todos os demais lugares, acompanhado de zombaria baratas. Oh, a esperteza! Mas o mundo está errado. Como posso provar? Muito simplesmente. Se vocês levarem em consideração os fatos da história, verão que alguns dos maiores cérebros pessoais dotados das mentes mais grandiosas que o mundo conheceu creram nesta mensagem. Só este argumento já é suficiente. A rejeição de Cristo não pode ser questão de intelecto, porque esses gigantes que se alteiam na história são homens e mulheres que se tornaram cristãos. Permita-me oferecer-lhes uma notável ilustração. Considere um homem como o chamado Agostinho. Eu o menciono em razão de A Cidade de Deus, seu famoso e monumental livro sobre a história do mundo, sobre este problema da história, que é o nosso grande problema atual. Agostinho, homem dotado de um intelecto gigantesco, abandonou o paganismo e se tornou cristão. Um dos meus predecessores neste púlpito, o finado Dr. John A. Hutton, costumava contar uma história sobre um professor de teologia que, quando se defrontava com uma classe de alunos do primeiro ano que achavam que sabiam tudo sobre a vida e que não havia nada no cristianismo, fazia o seguinte: dava-lhes uma longa lista de pessoas, começando com Paulo e passando por Agostinho até Lutero, Calvino, Knox, Pascal, Wesley, Whitefield e fechando a lista com Newman e Gladstone e diversos outros vultos notáveis, gigantes intelectuais que eram cristãos. E dizia aos alunos: cavalheiros, dou a vocês a minha opinião de que uma mensagem, um evangelho, que se provou satisfatório para tais intelectos, ao menos merece a sua respeitosa consideração. E eu também lhes digo mesmo. Além disso, há no mundo moderno homens inteligentes, próceres do conhecimento, que creem neste evangelho. Digo e repito que a incredulidade não é causada por grande intelecto ou por conhecimento da ciência. Qual será então a sua causa? Para ver o que produz rejeição de Cristo, voltem e examinem a história dos irmãos de José. Que motivos fez tratá-lo como o trataram? E a primeira resposta é cegueira. Cegueira moral, que leva ao preconceito. Pois bem, esta é a grande tese da Bíblia toda, e foi o ponto assinalado por Estevão para estes membros do Sinédrio. Preconceito. Absolutamente nenhum pensamento claro. Os irmãos de José realmente nunca se deram ao trabalho de pensar nesta questão. Há uma declaração significativa em Gênesis 37, verso 11. Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Aí está a chave. Quando José contou aos seus irmãos os seus 2 sonhos, eles simplesmente ficaram furiosos. Preconceito cego. Quem é ele? Isso é intolerável, impossível. Mas o pai de José, o velho Jacó, que tinha as suas próprias experiências com Deus, guardava este negócio no seu coração. Em vez de se deixar cegar pelo preconceito, ele se pôs a pensar, e embora tendo repreendido José, e embora não entendesse o que José realmente estava dizendo, tinha suficiente conhecimento das coisas espirituais para perceber que José não estava dizendo aquilo meramente por dizer. Jacó disse a si mesmo: ele não é um rapaz arrogante, muito ao contrário, é um dos melhores, o mais tratável e o de modo mais refinados de todos os meus filhos. Por que diz ele tal coisa? Ele não imaginou isso. Alguma coisa aconteceu com ele. Jacó era um homem que sabia o que era encontrar-se inesperadamente com Deus. Aconteceu isso na noite em que fugiu da ira do seu irmão Esaú. Exausto, ele dissera: não consigo dar nem mais um passo.
Tenho que me deitar e dormir. Não tinha sequer travesseiro, não havia nada senão uma pedra, porém ele pousou a cabeça sobre ela. Depois teve um sonho no qual viu uma escada do céu à terra, e anjos descendo e subindo por ela. Quando acordou, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Gênesis 28, versos 16 e 17. Por isso, quando seu filho começou a falar sobre sonhos, o ancião lembrou-se do seu sonho e da manifestação que por meio dele Deus fizera de si. Pelo que Jacó considerou o sonho de José e pensou: não se pode deixar isto de lado. Que será? Ora, se os irmãos tão somente tivessem pensado dessa maneira, a situação seria totalmente diversa, mas não fizeram. Sua inveja do irmão os deixara cego. E essa é a pura e simples razão pela qual os homens e as mulheres rejeitam o Senhor Jesus Cristo. É cegueira. Não passa de puro preconceito. É a incapacidade de encarar os fatos. É o desejo de abrandar a sua culpa, se possível. O nosso Senhor constantemente defendia a mesma tese quando lidava com os fariseus e os doutores da lei que viviam se opondo a ele e tentando apanhá-lo com a sua astúcia. Disse-lhes ele: como podeis vós crer recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? João 5,44. Praticamente, o que ele disse foi: enquanto vocês se orgulham da sua cultura e do seu conhecimento, escrevem coisas uns aos outros e prestam honra uns aos outros, como pode crer em mim? Enquanto fizerem isso, será impossível. Vocês têm que começar a buscar a honra que vem unicamente de Deus, e então começarão a entender. Por que o Sinédrio rejeitou o Cristo? A resposta é que ele estava cego. E qualquer pessoa, homem ou mulher, que rejeita Cristo está igualmente cega, intelectualmente cega. Cega para o quê? Para a glória da pessoa. Jacó viu em José algo que o colocava à parte, enquanto que os seus irmãos não viram isso. E os homens e as mulheres atuais olham para Jesus de Nazaré e acham que podem descartá-lo como apenas homem. Eles não atinam com a glória da sua pessoa, não veem a sua singularidade. Porque não se levantam e o encaram? Porque não dizem: que é que explica porque este carpinteiro dominou a história? Que foi que fez dele o homem que ele foi em seu tempo e em sua geração? Porque ocupa ele este lugar de predomínio na vida das nações? Porque a sua cruz permanece em pé em pleno naufrágio da presente era? Mas, ao invés de falarem isso, eles o descartam, movidos por cego preconceito. Eles nunca, nem sequer leram as Escrituras, desconhecem a história, não podem explicar a longa história da igreja cristã. Eles estão igualmente cegos para a luz do seu ensino. Ele próprio diz isto, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. João 3,19. Sua recusa a ouvi-lo e sua incapacidade de entender o que ele dizia são resultantes da incapacidade de pensar, da falta de raciocínio claro. O apóstolo Paulo expôs o ponto com estas palavras: mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios 4, verso 3 e 4. Paulo examinou os seus patrícios, os judeus, algum tempo depois da morte de Estevão, e se defrontou com o mesmo problema. O problema, diz ele, é: o véu está posto sobre o coração deles. 2 Coríntios 3, verso 15. Eles leem as suas escrituras cada sábado, mas não as entendem. Há uma espécie de bruma, uma opacidade que desce sobre eles. Não conseguem ver, estão cegos. Assim, aqueles que rejeitam o evangelho não veem a glória da sua pessoa e não veem a glória do seu reino. Eles lêem os evangelhos, alguns deles, mas não atinam com o ponto. Reduzem-no a nada senão um pequeno elemento de agitação política, ou o consideram como um pálido galileu com o seu ensino estético.
Outros veem apenas alguma noção sentimental do amor. Eles nunca viram a grandiosidade disso tudo. O Sermão do Monte, sua exposição do plano de salvação, toda a glória do seu ensino. Eles nunca veem nada disso porque estão cegos. Você pode ter o maior intelecto do mundo, se estiver cego, isso não o ajudará. Você nunca será capaz de ver. Você pode pôr o mais glorioso quadro na frente de um homem, se for cego, nada verá. E, segundo a Bíblia, é precisamente isso que o pecado faz com cada um de nós. Os homens e as mulheres que rejeitam a Cristo são cegos para a verdade espiritual. Eles veem tudo sob um ponto de vista egoísta. Eles veem um José erguer-se e pô-los abaixo, e não gostam. Contudo, existe uma coisa ainda pior, que é a cegueira. É o estado do coração. Os homens e as mulheres modernos gabam-se do seu conhecimento, mas se vocês ouvirem Freud, chegarão à conclusão de que as pessoas não são governadas por seu intelecto, e sim por seus desejos e paixões. E até aqui Freud está expondo a verdade. As pessoas pensam com o coração, e é por isso que são criaturas marcadas pelo preconceito. Elas não são governadas pelo entendimento puro e simples, e sim por desejos. Examine o caso dos irmãos de José e os patriarcas, movidos de inveja. E os desejos e paixões do coração continuam sendo a causa, continua sendo a razão pela qual os homens e as mulheres rejeitam Cristo. Permitam-me citar novamente aquela palavra de João 3,19. A luz veio ao mundo. Por que não aconteceu que todos se voltassem para ela? Por que o mundo não se volta para Jesus Cristo hoje? Se alguma vez ele teve necessidade de Jesus Cristo, agora a tem. Observem o estado em que se encontra o mundo. Considerem a guerra no Vietnã. Examinem a situação da Rodésia. Eu não sei o que vai acontecer, mas vejam a inquietação. Observem a incerteza. Você não acha que o mundo está como a Bíblia nos diz? Os ímpios são como o mar bravo, que se não pode aquietar e cujas águas lançam de si lama e lodo. Isaías 57, verso 20. A agonia no coração humano. Você já parou numa esquina e ouviu a sempre triste música da humanidade? Por que isso? Eis a resposta. A luz veio. Tudo o de que necessitamos nos é oferecido nesta bendita pessoa, mas o mundo o rejeita porque os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. João 3,19. O mundo ama as trevas e não quer a luz. Finge que a quer. Fala como se a quisesse, apenas para levantar o seu moral, apenas para aquietar a sua consciência acusadora. Porém, é mentira. Se o mundo quisesse luz, verdade e pureza, viria aqui. Tudo é oferecido. É tudo oferecido em vão. O nosso Senhor mesmo falou disso muitas e muitas vezes. De onde vem o mal? E esta é sua resposta perfeitamente clara. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Mateus 15, verso 19 e 20. Por que nos comportamos como o fazemos? Porque o nosso coração é mau. A causa não é nenhuma tentação, é você. Você corre atrás da tentação, você vai ao encontro dela. Você lê livros porque sabe o que vai encontrar neles. Você vê filmes porque sabe o que eles lhe vão oferecer. Você ama isso. Não culpe o mundo, não culpe os anunciantes. É você. É o mal da incredulidade. Do coração humano procedem todas estas coisas que contaminam o homem. Sejamos sinceros, meus amigos. O mundo rejeita Cristo porque não quer pureza, não quer verdade. Há uma fatal contradição do coração humano. Eis como Paulo expõe este ponto. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Acho então esta lei em mim, que, quando quero fazer o bem, o mal está comigo, porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou. Romanos 7, verso 19
21 a 24. E essa é a verdade a respeito de cada um de nós, por natureza. Somos criaturas cheias de cobiças, desejos e paixões. Permitam-me oferecer-lhes a melhor ilustração já propiciada sobre a humanidade sem Cristo, a humanidade como ela é por natureza. Em sua epístola a Tito, Paulo escreve: admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra, que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Tito 3, versos 1 a 3. E não seria isso verdade a respeito de todos nós, por natureza? Não seria isso verdade a respeito da nossa sociedade? Ah, os brilhantes partidos, como todos eles, se querem bem uns aos outros, mas eles têm punhais no coração, odeiam-se uns aos outros, odiando-nos uns aos outros. É por isso que o mundo está como está: gula, avareza, inveja, cobiça, paixão, desejo. Está tudo em nós. Paulo descreve isso de novo na segunda metade do capítulo 1 de Romanos, e é por causa disso tudo que o mundo não quer Cristo. Ele estraga a vida, dizem. O cristianismo é visto como estreito, como desprezível, como algo que deve ser tratado com escárnio, ridicularização e zombaria. Ele é uma piada em seu programa de televisão favorito, Cristo. Aquele que estraga a vida, que introduz você numa existência simplesmente estreita, miserável, mesquinha e acanhada. Não seria essa a ideia? Só há uma explicação quanto a esse conceito, e eu repito que ele nada tem a ver com o intelecto. É o estado do coração. São os inteligentes, os espertos, que lideram o vício atualmente. Eles são admiravelmente engenhosos, mas note como eles usam essa habilidade. Eles suprem o animal, e até aquilo que é inferior ao animal. Vemos isso nos irmãos de José, movidos de inveja. Sim, movidos, é tudo questão de coração. Finalmente, então, deixem que eu assinale para vocês a enormidade dessa rejeição. Já tratei da explicação dela e também tratei da sua causa, mas observem a sua enormidade. Examine o que os irmãos de José fizeram. Examine a injustiça do ato que praticaram. Observe a indignidade a que eles se expuseram. Haveria algo que se possa falar em favor deles? E acaso não foi exatamente a mesma coisa com o nosso Senhor? Leiam a narrativa sobre a parte final da sua vida. Que acusação os seus inimigos possuíam contra ele? Nenhuma. Eles mentiram. Não puderam provar coisa alguma. Ele não tinha cometido nenhum mal. Tinha passado sua vida fazendo bem. Atos 10:38. Eles não tinham nada contra ele, mas observem a atitude dos escribas e fariseus e dos herodianos, dos saduceus e dos principais sacerdotes. Vejam-nos amontoarem indignidades sobre ele. Vejam como eles escarnecem, zombam, riem dele. Vejam como eles lhe fazem perguntas capciosas, tentando pegá-lo. Porventura vocês não conseguem ouvir as pessoas fazendo as mesmas coisas na televisão? As perguntas ardilosas? Os miseráveis vermes. Isso não é intelecto, é tão somente o espírito covarde dos irmãos de José, na sua antiguidade. A enormidade disso tudo, tentarem pegar com ardis o Filho de Deus, instrumentos ingênuos de Satanás. E além de toda essa esperteza, vejam o que os irmãos fizeram com José. Venderam-no a estrangeiros. Eles eram israelitas, lembre-se, e tinham conhecimento dos grandes propósitos, promessas e aliança de Deus. Eles tinham sido circuncidados, e isso era uma perpétua lembrança de quem e do que eles eram. Mas venderam José por 20 moedas de prata. E ele passou a sofrer no Egito, onde foi vendido a Potifar, um dos servos de Faraó do Egito. Isso tudo está aqui no sermão de Estevão, como Deus livrou-o de todas as suas tribulações. Pobre José, vendido como se fosse um escravo, ou mesmo como um animal, ou como mercadoria e levado ao Egito, padeceu aflição e indignidade. Oh sim, José é um tipo de Cristo.
Que leio eu o que aqueles líderes religiosos fizeram com o bendito Filho de Deus? Venderam-no por 30 moedas de prata. Venderam-no aos romanos, aos gentios. Venderam-no para a indignidade e para a aflição. Juntaram sobre ele desprezo e toda indignidade de que eram capazes. Fincaram a coroa de espinhos em sua santa fronte. Finalmente, venderam-no para a agonia da cruz, e enquanto isso, mofavam e escarneciam dele, lançavam os seus epítetos sobre ele e diziam: você que dizia que era Salvador, salve-se. Se és filho de Deus, desce da cruz, dê-nos a prova disso. Mateus 27:40. E o mundo continua a tratá-lo da mesma maneira hoje. Em sua agonia, miséria e vergonha, ele o ridicularizava. Crucifica-o, e novamente em seus pensamentos, em suas ações, em seu desprezo, em sua zombaria e em sua blasfêmia. O mundo está cego. Não conhece a verdade sobre si. Não conhece a verdade sobre Cristo. Não sabe que está sob condenação. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. João 3,19. Se você não é cristão, você o está rejeitando porque não sabe, não se dá conta de que terá que morrer e comparecer perante Deus e terá que responder pelo que você fez com seu filho. Você não conhece o amor de Deus por você. Você não conhece o amor de seu filho. Você não tem conhecimento da vida que poderia viver e gozar desde já. Você não conhece nada da glória que ele prepara para o seu povo. Você não sabe do inferno que o espera. É cegueira. Cegueira da mente e cegueira do coração. Mas quando vocês examinam a história de José, vocês veem algo sumamente maravilhoso. Depois de uns poucos anos, este José teve os seus irmãos absolutamente em seu poder. Seus sonhos se realizaram. Eles tiveram que ir até ele e foram como pedintes. Entretanto, ele se aproveitou disso? Lançou-lhe em rosto o que eles lhe tinham feito? Repudiou-os, mandou-os embora, rejeitou-os? Disse-lhes: vão buscar trigo onde puderem. Não o terão de mim, depois do modo como me trataram? Não, não. Apesar de tudo, o que eles lhe tinham feito, recebeu-os de braços abertos e lhes perdoou sem nenhuma cobrança. Satisfez a necessidade deles e os livrou da morte e da fome com que se deparavam. É um quadro maravilhoso, mas é uma pálida analogia de tudo o que Deus e seu Filho eterno fizeram. E esta é a mensagem do Natal. Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo que se rebelou contra ele, que o rejeitou e cuspiu em suas leis, que transformou em caos o seu paraíso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Romanos 5, verso 10. Graças a Deus, é meu privilégio dizer-lhes que, se você tão somente reconhecer a sua cegueira e as trevas do seu mau coração, o seu pecado e a sua condição de desespero, e lançar-se à misericórdia de Deus, ele o receberá e lhe dirá que o tem amado com amor eterno. Ele lhe dará nova vida, nova esperança, paz, segurança, refúgio, tudo o de que você necessita nesta vida e no mundo por vir.